Bom, então a gente vai dar início ao nosso debate com os palestrantes aqui convidados. E a proposta, eu não sei como que vocês querem administrar. Se faz as perguntas e vocês respondem, se vocês querem fazer grupo de perguntas e depois responde. O que vocês preferem? Faz a pergunta e responde. Jogaram para vocês de novo. E é um diálogo, né? Então, a gente pode conversar, não ficar uma coisa de pergunta e resposta, mas de troca de ideia. Nós somos todos profissionais. Eu acho que alguém começa, a gente faz um bloquinho de algumas para provocar os temas, né? Então tá. Vocês ouviram a proposta da Deise? A gente fazer um diálogo mesmo, de conversar e trazer as nossas angústias, nossas experiências, nossas inquietudes aí pra gente trazer o debate para poder concluir o nosso dia de hoje. Tudo bem? Então a Gabi vai ficar com o microfone. Quem tiver interesse ou se sentir à vontade, quiser fazer alguma pergunta, por favor. A gente tem, nesse momento agora, 40 minutos para a gente fazer nosso debate. Tudo bem? Gabi. Boa tarde, né, aos nossos amigos palestrantes, né, e a todos e todas. Na verdade, são algumas questões assim que a Deise trouxe, mas antes de falar da questão da Deise, dizer que aquele recorte que o Dr. Peter colocou ali, dos artigos, tirado do estatuto, com as letrinhas em vermelho, tem que continuar usando, porque aquilo choca. Né? Quando você bate o olho assim e vê destacado, você fala, gente, é o Código de Menor, não está falando do Estatuto da Adoção, está falando, sei lá, né? Mas é o Estatuto da Adoção que deveria ser algo, não ter no Estatuto, mas pensar de fato em como trabalhar melhor essa questão da adoção, né? Porque, e aí é um contraditório, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, crianças e adolescentes entram nos abrigos muito cedo e só saem após os 18 anos, né? Mas só que o Estatuto também traz outras propostas, né? De apadrinhamento afetivo, para que essa criança possa estar em convivência, de possíveis adoções também, mas não com essa proposta aí apresentada. Então, achei muito legal aqui, até tirei foto, assim, porque choca mesmo, né? E você pensar que rasga o estatuto, entrega de criança, né? É bem objeto, né? E eu queria dialogar com a Deise que o que você traz, Deise, é muito importante. Porque quando o Marcelo fala que tem 50 mil crianças e adolescentes acolhidas, e que esse é um argumento, né, para se ter o Estatuto da Adoção, eles colocam de forma que o acolhimento é ruim, né? O acolhimento não é ruim. Né? O acolhimento é um bem necessário no momento oportuno de uma violação que chegou ao extremo, que se a criança não fosse protegida, talvez acabaria ali, às vezes, por perder a vida ou de estar muito exposta, né? Por isso que é excepcional. Então, e aí a Deise fala dessa questão da qualidade do acolhimento. E aí eu penso que acolhimento, ele tem 3 R's, né? Que é o recurso, o RH versus reintegração, né? Se tiver um recurso que dê para você tocar um abrigo com a qualidade que ele merece e trazer essa família para perto, a gente com certeza teria um número maior de reintegração, né? Aí eu falo assim, estou falando, às vezes você pega lá aqui a cidade de São Paulo, R$600 para passeio. Gente, você leva seu filho para passear num domingo, você não gasta menos de R$200. Uma coisinha boba, que você acha que foi ali e voltou. Agora você imagina você levar 20 crianças e adolescentes junto com as suas famílias para um passeio no mês com R$600. Não está promovendo, né? Não promove essa integração, não promove esse envolvimento. Fora outras coisas, você pegar 20 crianças e aniversariantes, você vai fazer aniversário tudo junto no mês só, com uma única festa, sem individualizar a identidade e a importância disso para cada criança, porque tem que economizar, porque não tem o dinheiro para fazer cada uma sua festinha. E aí não dá para ligar para essa mãe e falar, ó, vem preparar a festa do seu filho, que é a festa do seu filho, não é a festa de mais 5, mais 4. Bom, enfim. E fui anotando isso, porque o RH, Deise, ele é fundamental. Então, hoje era para ter se avançado com a resolução, mas você ainda vê implantação atual de serviço de acolhimento nessa cidade com 18 funcionários.
10 educadores para uma casa de 20, que já era para ser 15. E aí não está se fazendo o reordenamento conforme a resolução previa. E aí você pensa, um RH que não for o suficiente e não estiver qualificado para o atendimento, a criança vai ficar lá mesmo de ad eterno. Aí as pessoas vão começar a dizer que é ruim sim, que é desqualificado, que não é um lugar bom para a criança ficar. Mas a gente sabe que às vezes você pode ter a família acolhedora como estratégia, não é? Mas nem todas as crianças têm um perfil para família acolhedora, não é? Às vezes você tem adoção como estratégia, né? Mas nem todas as crianças têm um perfil para adoção, tá aí os acolhimentos cheios. E aí o que estão se fazendo para que essas crianças saiam deste abrigo, né? Sem recursos, sem RH, não tem reintegração, porque o fortalecimento da família passa por recurso também, né? Você ter um RH bom, que seja desejável por atendimento, e poder chegar uma criança hoje e amanhã estar na casa dessa mãe dizendo: mãe, estou aqui, vamos lá e nós vamos fazer isso juntos, né? Seu filho vai voltar para casa e vamos dar as mãos, isso vai acontecer. E eu falo isso porque num abrigo que recentemente eu trabalhei, em quase 5 anos e meio, e 89 crianças atendidas, 52 voltaram para casa. Reintegração familiar, foram mais de 70%, mas era um RH que tinha 24 funcionários, né? Que o pedagogo não precisava fazer papel do educador social nessa troca do dia a dia, porque não tinha quem atendesse a criança. 2 educadores não dá conta, só que São Paulo ainda, né, por falta de recurso, por questões políticas, independente de que partido que entra que sai dessa cidade, não é isso, mas ainda não avançou. O acolhimento institucional da cidade de São Paulo está longe, né, de fato estar qualificado no seu recurso RH versus reintegração, porque a criança fica lá podendo fazer um trabalho com a família, mas não se faz, porque o técnico está fazendo papel de educador, porque não tem dinheiro às vezes para pagar o busão, porque não sobrou daquele mês o dinheiro para pegar o busão para ir até a família ou pagar a gasolina. Bom, enfim, então eu queria falar queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, porque é uma denúncia, né? A violação de direito às vezes acontece dentro do serviço de acolhimento. O acolhimento não acolhe menino em situação de rua, não consegue, cadê a equipe que esteja capacitada para receber esse menino em situação de rua? O menino entra numa porta, sai na outra, ele não fica dentro do acolhimento, e ele deveria ficar, até para se fazer um trabalho e ele voltar para a casa dele. Então, na cidade de São Paulo estamos aquém ainda. É um número muito pequeno, são muitos meninos para serem atendidos, 10 educadores, 2 técnicos e um gerente. Faz o quê com tudo isso, né? Aí a criança fica lá, de ad eterno. Mais uma pergunta? Quantas vem esse mês? Mais algum comentário? Boa tarde a todos e todas. Na verdade não é uma pergunta, é mais um depoimento. Eu, mais do que ninguém, sou completamente a favor da adoção. Eu sou mãe adotiva, desculpa o nervoso. Sou mãe adotiva e faço parte de um grupo de apoio há 19 anos. Mas, por uma questão assim, de tranquilidade, de construção da relação com os meus filhos, se eles não tivessem garantidos os direitos deles, eu não estaria hoje tão tranquila para estar aqui e também na relação com eles, né? É só esse depoimento. Como é que se chama? Cecília, sou da Acolher. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Henrico, sou conselheiro tutelar de Pirituba. Quando a mesa coloca o fortalecimento da rede na região, é muito importante, só que existe uma contramão do dia a dia, que o próprio judiciário, muitas vezes da área da infância, observa-se que ele ignora algumas partes do ECA, né, de quem é a competência, o que ser feito. O fato do conselho tutelar acompanhar a família não quer dizer que ele tem que ser um braço do judiciário
para realizar suas ações. Por que eu digo isso? Tem chego nos 52 conselhos da cidade de São Paulo, judicial, para busca e apreensão, né? Não é o papel do conselho tutelar. E na nossa região a gente tem feito um trabalho muito grande com o CRAS, com o CREAS da região, com os próprios abrigos, como posso explicar, deu um mal-estar entre o judiciário e o conselho tutelar. Por quê? A partir do momento que a gente começou a fazer a fiscalização nos SAICAS, entendendo qual é o tempo que aquelas famílias estão lá acolhidas, que aquelas crianças estão acolhidas. E quando a gente solicita para o judiciário local como é que está o andamento, né, daquele processo, se aquela criança será destituída, se aquela criança terá o regresso para a família, nós temos uma resposta negativa do judiciário, dizendo que os casos em andamento não podem ser passados para a rede. Aí eu sou obrigado novamente a responder para o judiciário, sim, que todas as situações que envolvem que esse adolescente tem que ser noticiado ao conselho tutelar. Até que ela chama a gente lá, faz um bate-papo e começa a compreender os seus papéis. Por que isso? Quando a Patrícia fala que o abrigo é um bem necessário, ele é, ok. Mas quando a professora coloca a saída desses adolescentes, nós que trabalhamos já como educador social, e vê um adolescente prestes a completar 18 anos, repare, de 16 para 17 anos, quando ele está mais de 3 anos acolhido, é a fase que ele está mais rebelde dentro do abrigo, né? Começa a dizer não para tudo, não começa mais a participar de nada, e aí os educadores, o SAICA fala, meu, esse moleque tá o capeta, não quer mais saber de nada, tá demais. Não é, gente, tá batendo nele aos 18 anos, ele sabe que depois daquilo ali é ele por ele. Eu particularmente sou apaixonado pela República Jovem, e eu não observo um esforço do poder público e das próprias instituições em ampliar esse projeto. Então eu gostaria de saber da mesa o que vocês têm em relação a essa situação do pós, né, dos 18 anos, e também sobre essa questão do judiciário muitas vezes determinar alguns acolhimentos que a rede compreende não é necessário, né, e exigir que o conselho tutelar muitas vezes realize algumas ações que não está dentro das suas atribuições, que é muito difícil para quem está lá na base fazer esse trabalho. Outra coisa que a gente tem observado, finalizando, é o que eu não tinha esse conhecimento no primeiro mandato, não sabia, que quando o juiz determina o acolhimento, o oficial de justiça vai buscar, para a família é entregue toda a cópia do processo. E naquele processo não tem aquela parte que esconde ou que esconde quem fez a denúncia. As redes de saúde não querem mais fazer as denúncias ou noticiar os fatos ao Conselho Tutelar, porque quando o Conselho Tutelar expõe isso ao MP, na decisão do MP vai na íntegra. Então nós vamos ter problemas diretos em trabalhar a família, porque eles acreditam que, olha, a UBS veio na minha casa, contou o problema, foi para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar avisou e quebrou esse vínculo. Então a rede está tendo um problema muito sério de manter esse vínculo, porque tem a palavra correta, que não tem o sigilo, né, da denúncia. Então não sei se vocês têm conhecimento desse fato, o que poderia ser feito para tentar amenizar esse problema de interferência na rede, porque foi acolhido, mas a rede pode continuar trabalhando naquela família, pode continuar para quê? Para que essa criança, o mais rápido possível, retorne para o seu lar. Quando quebra esse vínculo, fica difícil exercer seu trabalho. Meu nome é Laís, eu estou na coordenação de saúde mental do município de Osasco, e eu vou falar porque eu fiquei um pouquinho incomodada. O que eu estou levando de reflexão daqui é que a gente está tudo no mesmo barco, né? A gente está pensando em infância, a gente está pensando em adolescência, a gente está pensando em direitos sociais. E todos os direitos sociais, eles estão em caixinhas,
mas a gente tem que estar junto. E aí quando o Marcelo falou da questão da vacina, eu fiquei meio mordida, porque é o que querem que a gente acredite, na verdade, que a polio e o sarampo estão voltando por uma questão do movimento anti-vacina, mas na verdade é uma produção da austeridade em relação à saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, que é o segmento dentro da saúde que é relacionado à vacinação, ele sofreu um corte absurdo ano passado, a política ela foi reformulada e a gente sofreu não sei nem dizer, não sei nem usar a palavra, mas foi um golpe para os funcionários, para a estratégia de saúde da família, para a atenção básica, que decorre na vacinação. A vacinação é um dos pontos para a gente pensar a infância e adolescência e pensar o que a gente chamaria de pensar o comum, né? Que é a erradicação das doenças. Então, eu acho que é isso. A mídia quer que a gente acredite que foi um grupo de pessoas que conseguiu fazer isso, porque nem o Estado quer ser responsável pelo retorno de algumas doenças, como a polio e sarampo. Então é isso, às vezes a gente ajuda a propagar essas coisas que não são verdade, porque a gente ouve um monte contra as crianças e adolescentes, a gente pensa como adulto em tanto a vida deles, isso acontece na ciência social, é muito claro para quem está trabalhando na ciência social, só que isso acontece pensando na saúde também, no fundo eles são crianças e adolescentes que têm questões de saúde, de ciência social, jurídicas, enfim, e a gente está tudo junto e vamos aí, é isso. Boa tarde, eu sou a Rose, sou assistente social do consultório na rua. E quando ela fala a respeito de vacinação, quando o nosso conselheiro tutelar fala sobre a questão da violação, quebra de sigilo, eu vivi recentemente uma situação muito difícil para mim, como assistente social na região da Sé, e foi uma situação que a gente não conseguiu retomar o vínculo com essa mulher, porque ela estava gestante, nós fizemos todo o pré-natal dela, acompanhamos todo o pré-natal e ela foi com muita dificuldade, porque ela é usuária de álcool, e ela já teve uma criança que foi acolhida, e quando ela estava no centro de acolhida para mulheres com crianças, ela foi denunciada, disseram que ela estava vendendo, negociando a filhinha dela na Praça da Sé. Então foram até lá e tiraram a criança dela, foi para um acolhimento. O que acontece? E esse bebê que ela teve recentemente também foi para o acolhimento. Mas por quê? Porque a assistente social conseguiu acessar o processo e viu que ela respondia a um processo por isso. E virou para mim e falou: Rose, mas vamos tentar ajudá-la. Falei, vamos. E aí eu fui até ela, falei, olha, vamos até a vara da infância, você tem uma audiência, vamos conversar, vamos ver como que a gente pode resolver essa situação, para ver se você consegue se estruturar, porque ela estava procurando trabalho, já fazia mais ou menos uns 2 meses que ela não usava mais álcool, e ela tentando para desacolher essa criança e não deixar que o filho fosse para o acolhimento. Mas ela não sabe ler nem escrever. E aí veio para ela a notificação da audiência. E na notificação da audiência que alguém leu para ela, estava escrito assim: porque assistente social tal, psicóloga tal, de tal centro de acolhida, que era onde ela estava, fizeram a denúncia de que essa pessoa ela foi até a Praça da Sé para vender a criança. Estava muito claro isso ali. E alguém leu isso para ela. Quando eu cheguei para buscar-la para ir para a vara da infância, ela falou assim: Rose, para mim acabou tudo. Da mesma forma que fizeram isso, vão fazer com o outro, não vão deixar eu tirar minha filha, acabou. Eu falei, não, vamos tentar, vamos, sabe, vamos a todos os recursos. Ela falou, não, chega. E aí esses dias chegaram para mim e falaram, Rose, fulana está completamente alcoolizada o tempo todo, todos os dias, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. O consultório, as equipes não conseguem mais se aproximar dela. Quer dizer, nós quebramos o vínculo total, justamente porque veio na notificação dizendo tudo o que tinha acontecido. Então isso, até para nós mesmos, enquanto consultório na rua, que nós estamos na saúde, temos que notificar a violência. Para nós é uma situação muito difícil, porque nos expõe muito como profissionais,
faz com que os nossos vínculos sejam quebrados, certo? E aí a gente fica meio que atrelado, meio se sentindo amarrado. A gente quer dar o próximo passo, mas não consegue. Boa tarde, eu sou a Tereza, sou do CCA Paulo VI. Na verdade, não é bem uma dúvida, mas é uma dúvida. Vamos lá. É uma preocupação. Quando vocês me trazem assim, informações de que nós não temos dados, né, que nem a Alessandra falou da questão das crianças em situação de rua, que o último censo foi em 2007, tudo isso eu fico pensando, ok, a gente sabe de tudo isso, mas como cobrar que seja feito um novo censo? De quem que a gente cobra isso? Como é que a gente mobiliza ou a que porta que a gente bate para que a gente tenha esses dados? Porque se não tenho esses dados, eu não acho nem o gargalo do real problema. E aí vai de encontro com a fala do Marcelo no final, né, a provocação do Marcelo. Por que o sistema não está funcionando? A gente não tem nem os dados. Fica difícil até da gente analisar, né? Então, essa é a minha dúvida, assim. De quem a gente procura para que sejam feitos esses dados, sejam feitas essas pesquisas, né? É isso. Podemos fechar esse bloco e conversar depois no diretor? Eu vou começar com a da Patrícia Kelly, que ela me reverenciou nessa questão, sobre a questão do RH, os 3 R's, né? Recursos humanos, recursos econômicos, reintegração. Né? Então, olha só, não sei se vocês perceberam, mas em todas as falas, nós estamos lidando com as dificuldades do cotidiano que passam ou pela quebra do sigilo, porque não há um diálogo entre aquele que está fazendo, né, como se fala, a notificação e o próprio programa de atendimento, ou seja, a falta de diálogo e de coerência no sistema. Mas também estamos falando da questão de recursos e de RH, tanto da formação quanto do número de profissionais. Eu diria, Patrícia, que a reintegração familiar, quando você consegue 70%, como você contou, é possível sim, desde que a gente também possa fazer uma leitura mais crítica de como é composto o orçamento do serviço de acolhimento e o orçamento municipal. E voltando para a questão do sistema de garantia de direitos, como é o uso, por exemplo, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente nos municípios, né? Como é que a gente pode fazer com que o valor do programa seja efetivamente cumprido pelos 3 entes, federação, estado e município, respondendo às condições que as próprias orientações técnicas, a própria tipificação dos serviços socioassistenciais estabelecem como necessárias para realizar o trabalho. Eu acho que a questão do recurso está lá definido na prioridade absoluta da criança como um vetor principal, prevalência na política pública e no recurso público. Quem de nós conhece a política municipal a ponto de saber qual é o recurso que está sendo disposto para todas as políticas básicas no orçamento público? Nós estamos distantes dessas informações. E hoje nós temos uma questão importante, que já foi uma modificação muito relevante, que é a questão de não ser per capita, ou seja, eu tenho um valor fixado para 20 crianças, independentemente de eu ter 20. Eu posso ter 8. Eu tenho 9 RH SUAS estabelecendo a equipe mínima. Essa equipe mínima precisa estar, de fato, funcionando, e ela é mínima, ela pode ser muito mais do que isso. Então, como demonstrar que a equipe mínima, que já está colocada na própria normatização das orientações de recursos humanos do MDS,
não responde à necessidade, né? Aí vem uma questão também de dados, né? Eu acho que aí entra também uma questão de como é que cada município e cada serviço de acolhimento pode buscar verbas suplementares e mostrar o vazio da verba pública. Eu tenho observado em alguns municípios que quando a rede começa a conhecer de uma maneira um pouco mais aprofundada como é que o serviço de acolhimento funciona e observa o quanto ter profissionais capacitados e em número suficiente para exercer um trabalho de qualidade, essa rede passa a ser parceira ao buscar isso também. Eu tenho visto muitos conselhos de direitos municipais que não tem nenhuma verba aplicada para melhora das condições do serviço de acolhimento. E não seria tarefa dele mesmo, é a tarefa do orçamento público. Mas eu também tenho visto alguns serviços utilizando uma estratégia que é fazer projetos específicos. Por exemplo, a questão da saída por maioridade, que é uma questão nevrálgica dentro do serviço de acolhimento. Quais são os programas que não estão ainda na política pública e que poderiam ser desenvolvidos como projetos pelo Fundo Municipal para se transformar em política pública? Porque essa é a função, é pensar a política do município como um todo, não de uma forma segregada. A outra questão que eu diria é que o não acolhimento de meninos em situação de rua e a falta de estratégias, muitas vezes, para lidar com as suas características. Por exemplo, a característica de não permanência, a questão do uso de substâncias psicoativas, a questão da sexualidade. São questões do cotidiano do serviço de acolhimento e também da rede. E também aí eu acho e tenho visto que quando passa a se discutir como essas questões se expressam no cotidiano e como é que você pode planejar ações que estão articuladas e não ficam só no serviço de acolhimento. Então, o menino saiu, a menina saiu, mas eu tenho o educador de rua, aquele que vai estar lá na rua conversando com esse serviço, até para que esse serviço se torne de fato um serviço para ele. Muitas vezes os meninos são colocados no serviço de acolhimento como punição, né? Como restrição de liberdade, na dimensão oposta do que a medida de protetiva. Tanto é que muitos serviços de acolhimento esperam o adolescente completar uma briga, alguma coisa um pouco mais séria, para fazer o boletim de ocorrência e provocar a saída por medida socioeducativa. Né? Então isso é uma questão absurda, né? O quanto, se a gente não dialogar e fortalecer o diálogo na rede, os serviços de acolhimento também se perdem na sua ação. Por exemplo, um dos argumentos que eu tenho ouvido com muita repetição é as dificuldades de ter poucos educadores que precisam lidar ao mesmo tempo com a especificidade do desenvolvimento de um bebê que precisa de estimulações específicas e, ao mesmo tempo, lidando com a angústia do adolescente que vai completar 18 anos e precisa sair. Como que as respostas para essas questões do cotidiano são dadas? Às vezes de uma maneira falsa, que é segregar. Então é assim, bom, o adolescente não pode vir, porque se ele vem, ele perturba o desenvolvimento do bebê. E eu tenho agora a lei da primeira infância e eu estou priorizando de 0 a 3 anos, então eu vou dar prioridade para o bebê e sai o adolescente, né? Aí eu tenho a lei, vamos lembrar que o nosso objeto aqui principal é o quanto o Estatuto da Adoção não lida com esse tipo de questão. Mas neste momento vai lidar. Quando? Quando ele prioriza que a adoção é a medida alternativa e prioriza que eu tenho que rebaixar a idade para facilitar a adoção, mas não dispõe absolutamente nada do que dá com o adolescente, a não ser o quê? Aperfeiçoar as medidas de controle, tornando o ECA uma medida apenas para adolescentes com prática infracional. Então vamos lá, o que é prática infracional? O que é desvio de regra, né? E o que é o conflito com a lei? Aí também existem discussões a serem feitas no próprio ECA. O ECA também tem contradições internas importantes, assim como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança também tem o dilema entre a proteção integral e a autonomia plena.
Então, gente, não é simples, mas tem saídas coletivas que têm que ser construídas, não estão dadas a priori. Outra questão que é do grupo da Sofia, da Cecília. Ô Cecília, eu queria compartilhar com você e com vocês uma questão que me tocou de ouvir. Quando a gente é mãe adotiva, e eu também sou, a gente diz assim: o fato de eu ser mãe adotiva e ter vivido o que é parir para dentro, né, do que parir para fora, a gente entende que essa lei não pode passar. Porque a gente sabe que a construção do vínculo se dá na convivência do cotidiano para todas as crianças. Nem toda criança parida foi adotada. Não é? Nós fomos paridos e adotados. E adotamos também. Então, o sentido da adoção não é apenas uma medida jurídica, é uma medida de vinculação afetiva e de construção de uma afinidade para a vida, da proteção mútua, né? Então, é muito bom saber que você está aqui e de fazer a devida distinção nos grupos de apoio. Saber que o grupo de apoio Acolher foi o primeiro grupo do Brasil a se manifestar contrariamente ao Estatuto da Adoção. E eu queria te parabenizar por isso. Agora eu acho que eu passo para você, Pedro. Tá. Duas questõezinhas aqui que o Henrique levanta, né? A primeira delas eu anotei aqui, a questão do sigilo. É uma questão delicada, né? É uma questão delicada, é um desafio, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Agora, uma coisa que eu entendo como certa, que é uma visão particularmente minha, eu vou tentar, vamos dialogar, né? Duas coisas muito importantes da gente distinguir. Uma coisa é o sigilo, outra coisa é o segredo, né? Até o século XVII, todo o processo era secreto. Então imagina você no século XVII que praticava determinada conduta e aí alguém fazia uma denúncia. E aí essa denúncia gerava uma investigação, mas você não sabia dessa investigação. E essa investigação gerava provas, e um dia você recebia alguém batendo na sua porta e falava assim: ó, vem cá que você vai ser apedrejado. Mas você vai ser apedrejado. Não, ainda não era preso. Era apedrejado, ou cortar alguma coisa. Mas você vai ser apedrejado. Mas como assim você é apedrejado? Não, a gente conseguiu aqui reunir muitas provas contra você. Mas que provas são? Não, a gente prova aqui e você vai ser apedrejado, né? Mas a gente não precisa ser tão extremo assim. Imagina você comprou uma casa. Você comprou uma casa, assinou um contrato. E aí vem alguém e fala assim: nossa, esse contrato é falso. E você não sabe dessa denúncia. E aí começam lá: mas é falso porque não, a assinatura ali é falsa. E aí um dia bate na sua porta e fala assim: ó, você vai ser despejado da sua casa. Mas como assim? Não, porque tem uma denúncia, fizeram uma avaliação no teu contrato e a assinatura é falsa. Mas quem fez essa avaliação? Foi um perito, mas não dá pra saber, você não vai ter acesso a essa prova. Na infância e juventude, isso vigeu até 2009. Existia uma denúncia, essa denúncia gerava um processo judicial, o próprio juiz podia atuar como investigador e coletar provas. E aí um dia, uma mãe recebia a visita na porta dela, de um oficial de justiça, e falava assim: seu filho vai ser levado para um serviço de acolhimento. Né? Por isso que é tão importante a instauração do contraditório da defesa nesses processos. Que a pessoa saiba que existe uma situação de violação, que foi compreendida como uma violação de direitos, e que essa violação de direitos talvez não necessariamente seja uma denúncia, mas seja uma oportunidade de trabalho. Entende? Então acho que talvez esse seja o desafio, né? O ECA fala: olha, se uma escola tomar conhecimento de uma violação, de uma criança que chegou machucada, ela precisa denunciar a vara da infância. Mas será que a gente não consegue avançar para que essa denúncia não seja uma oportunidade de trabalho? A gente está falando de relação de rede, etc. Mas mesmo a relação de rede da forma mais aceitada não precisa ser a rede versus a família. Pode ser a rede com a família, né? Ainda que o acolhimento aconteça, mas que seja um acolhimento explicado para a família, construído, dialogado, né? Muitas vezes é importante, é necessário ter talvez uma intervenção um pouco mais veemente, vamos dizer assim, mas acredito particularmente que na grande maioria das vezes é possível construir isso de uma forma menos violenta para a família, né? E eu acho que a resposta não está no sigilo,
entende? A família ainda tem o direito de se defender e ela precisa ter acesso àquelas provas, a tudo que foi construído. Essa é a base que foi construída desde o século XVII, quando a gente acabou com o processo secreto, né? E transformou as informações. O sigilo, o que é o sigilo? O sigilo não serve para proteger, em tese, ou o profissional, ou a profissional, ou o juiz. Muitas vezes a gente vê isso, né? O sigilo sendo utilizado para proteger o juiz de uma decisão autoritária, vide Mococa. Mas é para proteger a pessoa, a intimidade da pessoa, né? Que a sociedade não saiba por que a criança foi separada daquela família. Não precisa saber se a mãe foi usuária de droga, de crack, de álcool, se a mãe, enfim, praticou um ato de violência contra... Não, a ideia não é essa. É proteger a família, a criança, aquelas pessoas envolvidas. Então, acho que a ideia do sigilo é nesse sentido, não daquela pessoa não saber o que está sendo discutido sobre ela. Acho que é isso. Eu vou bem rapidinho só refletir quando você fala do diagnóstico, né? E aí é uma provocação, como eu aprendi com a Patrícia, fraterna, né? E aqui nós temos um conselheiro de direitos, né? Que é o Jorge Arthur. E aí a ausência do debate desse conselho contribui para não ter diagnóstico, porque esse conselho tem dinheiro, tem o fundo, e esse fundo pode ser também para financiar os seus planos e financiar os seus diagnósticos. E esse diagnóstico não pode, não deve jamais ser de gaveta. Esse diagnóstico tem que estar na mão de cada um. Esses números têm que estar na mão de cada um. Nós temos que olhar para ele, para ver. Isso é para falar, agora sim, nós vamos enfrentar com base no diagnóstico, né? É produzir também do seu fundo pesquisas e estudos, né? E que é o caminho, né? São Paulo pode ser, nós ainda precisamos construir isso, né? Você tem uma falha muito grande do Conselho Municipal de São Paulo quando a gente fala de estudos e pesquisas, né? E aí essa ausência também contribui para que essa rede fique rodando como um peão, né? Que esse é o papel. Quando eu fiz a provocação da vacina, né? Claro que tem os outros, o corte do recurso é isso, né? Mas o que você tem, e eu trouxe uma experiência de um município, que os conselheiros tutelares da saúde diziam, ó, a geladeira está cheia de vacina, as mães não estão indo, né? E recentemente eu vi alguns promotores invocando o Estatuto da Criança para dizer, olha, a mãe pode ser presa, né? Mas eu acho que nós temos que ir na construção, e é importante que quando é a ausência, a falta, isso é uma violação de direito na saúde. E aí sim também o Conselho Tutelar precisa atuar ali, né? Porque aonde há violação do direito, o Conselho Tutelar deve também atuar junto à saúde. Porque isso a culpa não é, né, do profissional que está lá para aplicar a vacina, mas a culpa é da ausência, da falta. E aí gera a violação, né? São só para a gente fazer um contraponto que os dois passos contribuem. A questão da vacina é que é uma política maior. Sim, não, é só um recorte, eu entendo. Aqui, o Conselho Tutelar poderia, por exemplo, trabalhar com a Secretaria de Saúde da Família, para entender o que está acontecendo naquelas casas, Perfeito. o que está vacinal, o que está acontecendo. Mas isso não tem acontecido, porque não tem agente comunitário de saúde, não tem enfermagem e medicina das direções da família suficiente para fazer diálogo com o território. É isso que eu quis dizer. não, eu entendo perfeitamente. E isso é importante que você traz, porque isso... Não é. É o todo. É o todo. Essas doenças, o que está acontecendo, quais Sim. efeitos elas têm, isso é basal, saúde, assistência social, educação e cultura. Sem dúvida. Não é isolado. E aí... Não, eu concordo plenamente com você. Não é isolado, e aí é você entender o território, né? É você estar junto no território, entendendo esse território. Porque quando você pensar o território, não vai só achar ausência na saúde, né? Você vai entender, compreender todas as ausências que você tem no território e que estão em todas as pastas, inclusive em cultura e lazer, que a gente olha para a criança e adolescente dizendo tem que dar educação e saúde. E ó, tá beleza, hein? Já deu demais. Mas em contrapartida, a gente não discute o direito ao lazer no território, o direito à cultura, o direito ao esporte, né? E aí o direito ao esporte é dizer para esse menino esporte como qualidade de vida, como o direito a brincar, né? Não por aí também quando fica, ó, todo mundo vai virar um Neymar, coloca na cabeça do menino
que ele vai virar um Neymar, que ele é bom e vai ter um jatinho, né? Não é isso não, mas é para dizer que para a vida dele faz parte da construção, né, do seu desenvolvimento. E aí, concordo com você, é pensar o território conjuntamente, mas para isso não tem segredo, né? Não tem fórmula de bolo. Isso é, no território, quebrar as caixinhas, sentar todo mundo junto. E aí eu vou trazer uma experiência, doutor Peter, que é muito engraçado. Quando eu estou em algum lugar do Brasil, alguém fala assim: a rede funciona quando o promotor chama, quando o juiz chama, quando o defensor chama, aí todo mundo vai correndo. Agora, quando o Conselho Municipal de Direito chama para a rede, nem os membros do governo vai para essa rede. Entende? Se o juiz soltar lá um pedacinho de papel, pode ser pequenininho, viu, gente? Não precisa ser a folha de sulfite inteira, não. Só metade, você tem toda a rede lá. Quando o juiz muda de comarca, desmancha a rede. Desmancha a rede. Por quê? Porque a rede não está sólida, pautado no entendimento do sistema de garantia de direito, mas pautado na autoridade que está chamando, né? Então, por isso que neste momento, que é tão importante ter sistema, é tão importante entender o papel do Conselho Municipal de Direitos, né? Que tem a premissa e a atribuição legal de juntar todo mundo, de dar a diretriz da política de atendimento no município. E sem rede, não é só a saúde não, vai tudo pelo ralo. Eu queria refletir um pouco com algumas pessoas que trouxeram questões. Bom, primeiro, não é que senão ficou gritando, Jorge. Aí é ruim, né? Porque o pessoal já está mais para lá do que para cá, porque já faz tempo que a gente está aqui ainda. Bom, eu tô pensando a Patrícia, né, que falou pela primeira vez aí em relação aos acolhimentos, e eu preciso dizer que enquanto trabalhadora do SUAS, por muitas vezes a gente esquece ou não se dá conta de que os serviços de acolhimento compõem um serviço do Sistema Único de Assistência Social do SUAS, né? Também é um serviço do Sistema de Garantia de Direitos. E a gente deixa de pensar que enquanto sistema, enquanto SUAS, o SUAS tem uma política nacional de educação permanente. Poucos de nós conhecem, por exemplo, se no nosso município temos uma política municipal de educação permanente, por exemplo. Para dar um exemplo, para falar, por exemplo, de educação permanente, continuada, não é? E que a estratégia de pensar a educação permanente, penso eu, enfim, alguns pensadores, algumas pessoas que têm feito educação permanente Brasil afora, é que educação permanente é uma estratégia para fazer e para montar a gestão do trabalho, né? A gestão do trabalho dentro dos serviços socioassistenciais, claro que tem muitas estratégias para a gente fazer gestão do trabalho, mas pensar a educação permanente é um meio de, e às vezes, né, assim, inadvertidamente, por conta do cotidiano, e conheço um pouco do cotidiano do SAICAS, não é? A gente deixa de olhar para esse aspecto importantíssimo do trabalho, né? Eu concordo em relação à ausência de recurso, eu entendo que é um serviço tão especializado que eu acho que, de fato, pessoalmente eu penso que a gente ainda não conseguiu olhar aqui no país que, de fato, o acolhimento institucional é um serviço de alta complexidade verdadeiramente, e tomá-lo como alta complexidade, né? Acho que isso estou dizendo pessoalmente. Em relação, por exemplo, à relação do sistema de justiça com o próprio SUAS, eu fico pensando que é alguma coisa que, claro que a gente não tem dúvida nenhuma que a gente precisa construir uma relação, e que construir relação é algo tão difícil, né? Eu ouvi recentemente uma expressão que fala que muitas vezes equipes do judiciário, os próprios juízes, padecem de juizite, né? E achei muito engraçado, porque engraçado porque é trágico, né? Muito sério isso.
E de dizer que a gente precisa superar isso, e inclusive a gente tem algumas normativas, né? Por exemplo, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é uma recomendação, é a recomendação 36, se eu não estou enganada, que diz como é que deve se dar, né? Que recomenda como é que a relação entre o sistema de justiça e o próprio SUAS, né, pode acontecer, né? Alguma coisa que a gente por vezes desconsidera. Inclusive tem na recomendação consta que deve aquele parágrafo de que se não atender no prazo tal estará submetido à questão da desobediência. Eu estou falando isso, gente, porque eu já atuei na gestão e já fiquei 5 horas depondo numa delegacia porque a gente não respondeu um ofício no prazo que a promotoria determinou, e enfim, eu fui acompanhar a técnica que estava correndo risco aí de ser punida aí por desobediência, essas coisas. Isso é na cidade de São Paulo, viu, gente? Não estou falando de nada. Então, queria trazer essa perspectiva. Eu acho que isso que o Peter fala da diferença do sigilo e do segredo é super importante quando a gente olha para quem são as famílias e indivíduos que atendemos e a perspectiva do direito a ter direito. Acho que é muito importante a gente não perder essa dimensão nunca, né? Fico pensando nessa ideia de construir uma oportunidade, né? De que, agora veja, eu entendo que é importante a família ter a possibilidade de saber quem procedeu à denúncia e ter a oportunidade de se defender e ter a proteção e o cuidado que ela tem direito. É disso que eu estou falando, né? Bom, infelizmente a gente tem um horário a cumprir, a gente tem um teto para permanecer aqui na Uninove, que se encerra às 18 horas. A gente gostaria, acho que, de continuar essa conversa, de trazer mais discussões para a gente falar com relação aos direitos sociais. Hoje a gente está em pauta com a questão do Estatuto da Adoção, que eu acho que é importante. Acho que a gente tem a consciência, pelo menos acredito eu, que a gente tem um posicionamento contrário ao que está sendo proposto com relação ao Estatuto da Adoção. Vale salientar aqui que o Fórum DCE tem como proposta fazer um relatório de tudo que foi trazido hoje nas falas dos palestrantes e que foi contribuído com vocês que pegaram o microfone para falar, construir um relatório e a gente fazer um dossiê e encaminhar para os órgãos do que a gente está falando. Isso é uma das diretrizes que o Fórum sempre tem quando faz um seminário. Acho que a gente tem que ter essa proposição para que as pessoas saibam que o território da região Sé tem discutido a temática criança e adolescente, né? E às vezes a gente faz algumas temáticas mais específicas. Hoje a gente está falando sobre esse Estatuto da Adoção. Tânia, amanhã a questão dos dados na atividade da CPGDCT vai ser bem importante no viaduto do chá, no auditório, com a professora Irandi e com a Marilda, para exatamente a questão dos dados e essa dificuldade de CMDCA, tanto o CIPIA quanto o observatório da cidade, que estão paradíssimos assim, e que, mentira que falta grana, falta muito mais verbo do que verba, é outra questão. Bacana. Bom, acho que a gente tem também essas questões que a gente enfrenta no dia a dia enquanto militante da criança e do adolescente, que é essa informações, dados que a gente pesquisa, muitas vezes não acha, não encontra, às vezes está segregado em algumas gavetas, ninguém passa para frente, enfim. Mas eu acho que nosso papel enquanto militantes que está na área da infância, acho que é combater, acho que é sempre estar no enfrentamento diretamente no cotidiano, seja nos nossos serviços, seja
na nossa família. Acho que isso é importante, né? Porque sempre a gente vai ter o olhar para a infância, no qual a gente sempre defende, porque não é o meu filho, não é o meu primo, não é o meu sobrinho, né? É sempre o filho do outro. Então, do outro pode ser de qualquer jeito. O meu tem que ser diferenciado do atendimento, né? Então, tem que ser o melhor cinema, tem que ir, né, no ar-condicionado, tem que ter tudo bonitinho. O outro pode ser de qualquer jeito. Põe no ônibus e vamos embora. Se rola, beleza, não vai a pé. Né? Então, acho que é isso que a gente também tenta fazer. Eu só queria contribuir com a coisa que a Deise colocou. Vou abrir aqui só para o Val falar, gente, que eu preciso encerrar. A Deise trouxe uma questão que eu acho que é muito importante, né? Que é a quem cabe a decisão pelo acolhimento. Que se a gente ampliar isso, né, muitos acolhimentos deixam de acontecer. Eu acho que a gente teria que pautar isso em outro momento oportuno. E como construir isso, Deise? Bom, eu queria agradecer de antemão a todas as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estiveram aqui, permaneceram até agora, até esse exato momento. Muitíssimo obrigado. O Fórum da Sé agradece. Eu não posso deixar de agradecer os parceiros que a gente teve nessa construção, a Ação Educativa Não Fernando, o MSC Bela Vista, que teve aqui na pessoa da Cacilda, mas também com toda a sua equipe. Eu tinha feito uma listinha, gente. O Consultório na Rua, na pessoa da Rose, mas também a sua equipe, o CCA Amas, na pessoa da Érica, o Travessia, na minha pessoa, na pessoa do William, a Gabriela, que é do Instituto de Psicologia da USP, a Pastoral do Menor, na pessoa da irmã Josefa, a Uninove, na pessoa da Viviane, que prontamente nos cedeu o espaço, com muitas indas e vindas de e-mails. A gente conseguiu articular esse evento, acho que foi importante, a gente mobilizou, as pessoas se disponibilizaram, trouxeram comida, fizeram suas tortas, MSC Santa Cecília, o Val, que é de Ferraz, Osasco, que esteve aqui, Tu, que esteve aqui, enfim, todo mundo que veio, muitíssimo obrigado por prestigiar nosso evento hoje. E eu acho que a gente sai com a reflexão de que a criança e a adolescente, para nós, é prioridade absoluta, sempre, tá bom? Eu vou deixar a fala com os palestrantes já para os agradecimentos finais, tá bom? Obrigada. Não, gente, é isso. Obrigado a todas e a todos por terem vindo, por terem escutado, participado. Foi curtinho esse momento de diálogo, mas a ideia é que isso não se encerre aqui mesmo, né? Então, eu hoje estou lá no núcleo da infância da Defensoria. É uma instituição pública, é uma instituição que está aberta. É importante que a gente se aproxime, enfim, de qualquer forma a gente fica à disposição. Eu coloquei meu e-mail lá na apresentação, o Fernando disse que talvez possa disponibilizar, né? Então, fiquem à vontade para me mandar e-mail, para a gente continuar esse diálogo, pergunta, me liga, não tem formalidade absolutamente nenhuma para a gente ir avançando e a gente ir construindo isso juntos, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer muito o convite de estar com vocês, agradecer a presença de vocês. Eu acho que a última pergunta é como fazer isso, né? Acho que nós vamos ter que descobrir juntos, mas talvez a gente dê o primeiro passo dizendo isso. De quem é a responsabilidade pelo acolhimento? O que tem a ver comigo, com o meu trabalho, né? Porque quando o colega falou das caixinhas e falou da dificuldade lá no território de estabelecer e manter o diálogo, a gente começa sempre o diálogo dizendo de onde a gente fala. Então a gente vai, eu sou daqui, a minha atribuição é essa, eu sou de lá, a minha atribuição é aquela. Mas na medida em que a gente coloca no centro e no foco, né, a criança, entendendo que a criança não vem sozinha, ela traz com ela a sua família inteira, a sua comunidade inteira. Então a gente passa a conversar não sobre o que é o meu, o que é seu, mas o que é para ela. E talvez aí a gente entenda como evitar o acolhimento e como qualificá-lo quando ele é de fato necessário e oportuno. Obrigada, gente. Bem rápido, porque quando dá um microfone assim, gente, dá tanta vontade de falar tanta coisa. Mas primeiro, em nome da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, agradecer e parabenizar o fórum, né? Porque nós precisamos de mais momentos como esse, né? É difícil mobilizar, dá trabalho pra caramba fazer um seminário desse, né?
dá muito trabalho, né? Eu dizia para a Patrícia, nós fizemos aqui em abril, né, doutor Peter? Eu acho, em abril, sobre a lei da escuta especializada, e eu disse como é legal a Uninove abrir esse espaço tão confortável para que nós possamos dialogar. Então, eu acho que nós precisamos de mais espaço como ele. O nosso caminho é o diálogo. E aí a Patrícia me lembrou, né, tem que fazer um jabazinho, mas nós estamos realizando a 4ª etapa do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos. Vai acontecer lá no Pará, em Barcarena. É logo ali, né, bem pertinho, mas quem quiser ainda tem vaga. Nós vamos ter um debate muito importante, pensando o sistema de garantia com todos. Porque nós chegamos no momento, e nós temos refletido muito isso enquanto entidade de classe dos conselhos tutelares. Não adianta mais só dizer para o conselho tutelar qual é a sua atribuição. Não está resolvendo mais. Nós precisamos sentar com toda essa rede para entender, compreender qual é a atribuição de cada um e como que eu posso estar junto com você. Estar junto com você é dizer, ó, eu vou junto. Não é eu usurpar a sua atribuição, mas é dizer, quando você precisar, eu estou aqui. Esse é o único caminho que nós temos para a garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Muito obrigado. Quero super agradecer a iniciativa e o convite do Fórum Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da SE. Acho que a oportunidade de abrir para o movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes está aqui e compor o debate foi importantíssimo. Quero finalizar, sempre lembro desse pequeno poema do Brecht, e ontem eu lembrei dele, assim, falei, não, vou levar, quem sabe dê para eu falar amanhã. É pequenininho. Corrigir o espaço real e criar nova ordem. Não diga nunca, aspas, isto é natural, fecha aspas. Perceba o horrível atrás do que já se tornou familiar. Sinta o que é intolerável no dia a dia que se aprendeu a suportar. Inquiete-se diante do que se considera habitual. Conheça a lei e aponte o abuso. E, sempre que o abuso for encontrado, encontre o remédio. Obrigada.